Salve Maria, boa noite. O evangelho de hoje vai falar que nós não devemos multiplicar nossas palavras. Mateus 6, do 7 ao 15. O termo é verborragia, ou seja, falar e confiar nas próprias palavras. Muitas vezes na nossa oração nós somos tentados a confiar na nossa retórica, nas nossas palavras bonitas, nas nossas palavras alongadas. E o Senhor nos ensina o contrário. Essa oração que confia na força das palavras, na força da oratória, na força do convencimento, é uma oração pagã, não é uma oração cristã. Santo Afonso já nos ensinava e nos ensina. Nós rezamos não para que Deus faça a nossa vontade, mas nós rezamos para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Então a oração de fato é isso. Então, muitos protestantes até falam, né? Aqui Jesus está condenando rezar o terço, o rosário. Pelo contrário, claro que não. Os judeus, o próprio Jesus, repetia orações. Lá em Mateus 26, 44, e em várias outras ocasiões nós vemos que Jesus gostava de citar os salmos. E os salmos têm várias orações repetidas. Então, não é a oração espontânea, ou repetida, ou recitada, que agrada ou desagrada. Mas aquilo que nós rezamos deve ser uma unidade. Por exemplo, eu estou rezando uma Ave Maria, o meu pensamento deve se esforçar para estar meditando esta Ave Maria. Então, a minha fala, o meu pensar e o meu sentir e o meu agir deve estar em sintonia. Essa oração não pode ser falsificada ou pirateada. Deve ser uma oração sincera. E essa oração sincera e intensa, ela vai sendo cada vez mais profunda e vai nos ajudando no caminho de santidade. Interessante também que o Senhor ensina aos discípulos o Pai Nosso. O Pai Nosso é essa oração perfeita, porque sai dos lábios do próprio Cristo. Cristo que é Deus. Por isso é uma oração perfeita. Interessante, a primeira palavra é Pai. Olha que grande graça, que grande honra. Nós devemos nos alegrar muito porque Jesus nos permitiu, nos ensinou a chamar o seu Pai de nosso Pai. Nós somos filhos adotivos pelo batismo. Pai nosso que estais no céu. O céu no sentido de eternidade, mas também o céu da nossa alma. Ou seja, Deus se alegra em habitar em nós. Deus nos presenteia em habitar em nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós podemos entender que, de várias formas, mas em especial, o que está dizendo essa oração? Assim como os anjos, assim como os santos cumprem a vontade de Deus no céu, nós devemos também cumprir aqui na terra. Que seja cumprida neste mundo a vontade de Deus também, o reinado dele. Mas também essa oração nos diz o seguinte: Deus que habita no céu da minha alma, e eu encontro essa vontade quando eu rezo, e me apaixono por essa vontade, me decido por essa vontade de Deus. Quando eu rezo, eu vou de encontro a Deus que está no céu da minha alma, e encontro a vontade dele que é perfeita, e eu digo: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra, ou seja, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso ordinário. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Senhor, aquilo que eu vi que é a tua vontade na minha vida de oração, aquilo que eu contemplei no céu, ou seja, na minha vida de oração, e encontrei a tua vontade, eu quero cumprir no meu dia a dia, cumprir no meu trabalho, cumprir essa vontade que eu encontrei na minha vida interior em ti, na universidade, no trabalho, na família, no namoro, no casamento, na vida sacerdotal, na vida celibatária, na vida religiosa, nas brincadeiras, nos lazeres, por aí vai. E antes fala, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Ou seja, nós estamos pedindo a Deus que a nossa vida seja uma vida tão santa que as pessoas possam dar glórias a Deus. Porque quando as pessoas veem em nós a santidade, os frutos do Espírito, elas glorificam a Deus por fazer essa maravilha em grandes pecadores que somos nós. Então, quando nós rezamos santificado seja o vosso nome, é dizer, Senhor, santifica-me, faz-me semelhante a Ti. Aí continuando, nós vamos pedir perdão. E mais antes nós falamos, né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ou seja, a confiança na providência divina. O pão substancial. Nós podemos entender como o pão diário, sim. Deus cuidando de nós em cada detalhe no nosso dia a dia. Deus que nos sustenta, que cuida, como um bom pai. Mas também como esse pão espiritual. Nós que pedimos para fazer a vontade de Deus, nós precisamos nos alimentar. Nos alimentar pela vida de oração, nos alimentar pela confissão, nos alimentar na Eucaristia, que é o pão dos fracos e o pão dos fortes. O pão dos fortes para que permaneçam fortes e o pão dos fracos para que eles se fortaleçam. Então nós, desejando fazer essa vontade de Deus, desejando a santidade, nós pedimos esse pão diário, esse pão de cada dia, o alimento da palavra, o alimento da Eucaristia, o alimento da oração. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas. Em outra tradução mais antiga, perdoai as nossas dívidas. Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, uma das formas de nós mais nos parecermos com Deus, vai falar São João Crisóstomo, é sabendo perdoar. Porque uma das coisas que Deus mais faz conosco é perdoar. Perdoar sempre. Perdoar. Perdoar. Por isso, o nosso coração deve ser cheio de perdão, cheio de compaixão. E aí nós vamos nos parecermos com o Senhor, nos assemelharmos a Ele. Foi isso que Ele nos fez, a sua imagem e semelhança. E nós pedimos que Deus nos livre de cairmos em tentação. Nós não pedimos que Ele lance para fora a tentação. Pelo contrário, nós pedimos a graça de não cairmos. As tentações são oportunidades de nós amadurecermos e crescermos no amor a Deus. Porque a cada tentação vencida, o nosso amor a Deus vai crescer. E nós pedimos no final da oração, Senhor, livrai-nos do mal. Esse mal é o demônio que nos tenta, os demônios. O demônio não é mal por natureza. Ele é mal no sentido de forma moral, pela sua malícia, pelas suas escolhas, pelo seu ódio a Deus, por combater aqueles que caminham para o céu. Porque tudo que Deus queria é bom, mas o demônio optou em não querer a vontade de Deus. Então é um mal moral. Por isso ele é o maligno. Porque ele escolhe estar sempre contra Deus, combatendo contra Deus, combatendo contra os santos. Então que hoje possamos rezar de forma nova o Pai Nosso, com o coração, com a alma, com os lábios, com os pensamentos, e que o Pai Nosso possa ser meditado a cada dia em nossas vidas e que Ele nos transforme. Não é uma oração somente para repetir com os lábios, mas é uma oração que deve ser vivenciada a cada dia. Shalom.